fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado federal Fred Costa, do Patriota. Ele é titular da Subcomissão Especial de Políticas Agroambientais na Câmara dos Deputados. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super, é sempre um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Rodrigo, prazer falar com você, com a Thalita e com os ouvintes da Super N. Bom, deputado, para a gente começar, o senhor é de Belo Horizonte, assim como nós certamente acompanhou e está acompanhando tudo aquilo que a chuva causou na cidade. E ontem nós recebemos aqui o deputado federal Diego Andrade, seu colega de bancada mineira, ele que inclusive é o coordenador da bancada mineira lá em Brasília. E ele levantava para nós aqui a possibilidade e afirmou que a bancada já está tentando antecipar os recursos das emendas parlamentares, aos quais os 53 deputados e os 3 senadores mineiros têm direito lá em Brasília, para que vocês possam, com as emendas, auxiliar no combate às enchentes, enfim, ajudar em processos de reconstrução das nossas cidades depois desses temporais. Em que pé está isso, eu pergunto para o senhor, e como é que o senhor avaliou tudo isso que vimos nos últimos dias aqui na região metropolitana? Primeiramente, eu não poderia desconsiderar o que eu escutei agora há pouco, quando um ouvinte fez um apelo para que os parlamentares dessem exemplo e não aceitassem o auxílio moradia e remetendo também a outros benefícios. O melhor discurso é o exemplo, e tem uma frase de um religioso que ele diz o seguinte: é impossível acreditar numa instituição política ou religiosa sem que as pessoas que estão à frente das mesmas demonstrem na sua coerência de vida praticar aquilo que defendem. Quero aqui dizer que desde o meu primeiro dia do primeiro mandato, ainda como deputado estadual, fui aquele que praticou pela primeira vez na Assembleia abrindo mão do auxílio moradia. Como deputado federal, também abro mão do auxílio moradia, do apartamento funcional, não gastei 30% da verba de gabinete, enfim. Vai resolver o problema? Não, mas tenho que dar o exemplo para que eu possa, inclusive, cobrar de outros. Com relação especificamente às ações desenvolvidas pelos deputados federais e senadores, logo a bancada do Estado de Minas Gerais. O nosso representante da bancada do Estado de Minas Gerais, deputado, esteve aqui ontem, Diego Andrade, e falou da antecipação das emendas. Acho isso pertinente e necessário, mas quero aqui fazer uma provocação. Não adianta recorrer no erro de apenas buscar reconstruir, mas nós temos que fazer um trabalho de prevenção. Eu tenho 42 anos e meio de idade, sou nascido e criado na cidade de Belo Horizonte e desde minha infância, em janeiro, tenho pânico com relação às chuvas. Quantas pessoas já tiveram as suas vidas ceifadas ou quantos já deixaram as suas residências, enfim, tiveram todo o planejamento familiar prejudicado. Por quê? Fruto da irresponsabilidade de sucessivas gestões no governo de estado e na prefeitura de Belo Horizonte. Posso aqui citar o exemplo. O Japão passou pela experiência de um tsunami em 2011, além de ter reconstruído uma rodovia em 6 dias, em 4 anos, várias cidades que foram devastadas por um terremoto que matou 19 mil pessoas foram reconstruídas, e todas essas cidades já com instalações obrigatoriamente planejadas para enchente e possíveis terremotos. Na Califórnia, nos Estados Unidos, é obrigado as construções já estarem preparadas para terremoto. Então, vamos para uma outra realidade, como na Índia, que faz parte, inclusive, do BRICS, como o Brasil. Prefeitura lá não pode permitir, hipótese alguma, construção em área de risco. Já no Brasil, nós temos construção em área de risco, falta de escoamento de água, falta de esgoto, não tem investimento em treinamento, tampouco na
educação, para a prevenção. Todos nós sabemos que isso não é algo que consegue ser solucionado em curto prazo, mas em médio e longo prazo. Os gestores têm obrigação de fazer com planejamento para que evite que possa ocorrer outras vezes. E nós, deputados federais e senadores, aí sim, viabilizar recursos junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, da Infraestrutura, para que possam ser realizadas finalmente essas políticas públicas. O que não pode acontecer é continuarmos a cada janeiro depararmos com situações análogas e que, lamentavelmente, vitimiza pessoas. E o que vocês, deputados, já conversaram ou que pretendem conversar já então para viabilizar essas atitudes, essas ações, deputado? Olha, quero lembrar que tem aquilo que é de competência do Poder Legislativo, Municipal, Estadual e Federal, e tem aquilo que compete aos chefes de executivo, Municipal, Estadual e Federal, cada um dentro da sua esfera. O que nós podemos é trabalhar para viabilizar recursos. E cito aqui um exemplo. Um veículo de comunicação trouxe recentemente que em um ano de legislativo, essa nova bancada de Minas, só 2 deputados teriam aprovado o projeto de lei. Eu aprovei um projeto de lei que significou 350 milhões a mais para os cofres públicos do estado de Minas Gerais. Me refiro ao mega leilão do pré-sal. Então, consegui trazer dinheiro. O que nós temos que fazer, então? É nós, deputados federais e senadores, unir para trazer dinheiro. Como já foi citado aqui pelo Rodrigo, o deputado Diego citou uma possibilidade. E eu trago aqui uma segunda alternativa, que é nosso dever e obrigação. O ministro Canudo, do Desenvolvimento Regional, teve aqui recentemente com o governador do estado de Minas Gerais e prefeito de vários municípios. Ele falou que teria disponibilizado 90 milhões de reais imediatamente, desde que os municípios preenchessem no sistema integrado e que tivessem, obviamente, sido afetados seus municípios. É obrigação de nós, deputados e senadores, que somos 53 deputados e 3 senadores, agora impor ao governo federal que esse recurso seja majorado, seja muito maior, para que possa garantir verdadeiramente os investimentos. Então, Thalita, fica aqui o nosso compromisso. Eu, particularmente, já liguei para o ministro Tarcísio, para o ministro Canudo, e ficou o compromisso, inclusive, do ministro Canudo, de receber vários prefeitos do estado de Minas Gerais para que a gente possa dar andamento a essas tratativas. Inclusive, deputado, o senhor fala aí desse aumento no valor de 90 milhões de reais inicialmente oferecidos pelo governo federal. A gente tem uma informação que só a recuperação, por exemplo, da Avenida Tereza Cristina vai custar algo em torno de 10 milhões de reais, ou seja, 90 milhões para o estado todo. A gente já tem aí mais de 10% desse valor que seria gasto, por exemplo, só na recuperação da Avenida Tereza Cristina. Quanto é, na opinião do senhor, que o governo federal poderia ou deveria liberar para Minas Gerais nesse cenário de caos que a gente viveu agora nos últimos dias? Olha, tendo em vista que nós temos a segunda maior bancada do Brasil, dentre os 27 estados, incluindo o Distrito Federal, pela importância quantitativa politicamente, deveria ser esse recurso majorado de forma exponencial, a fim de que pudesse chegar às prefeituras. Mas isso só não basta. O prefeito tem que ter responsabilidade para fazer os investimentos da forma correta e não com pirotecnia política. Vamos lembrar que há um ano atrás, Belo Horizonte participou lamentavelmente também de um momento da sua história onde nós deparamos com enchentes, vítimas, e nós vimos o chefe do executivo alardear que daria a solução imediatamente. Todos nós sabemos que isso não consegue dar solução a curto e médio prazo, e muito mais importante do que o discurso, do que a dialética, é fazer com que esses investimentos se tornem medidas preventivas para que as pessoas não sejam prejudicadas. Então,
é buscar o valor. 2, é ter a garantia, e aí já é papel de vereadores fiscalizar para que os prefeitos gastem da melhor forma possível. Agora, deputado, o senhor também é um defensor das causas animais, a gente sabe disso, já esteve aqui no Café com Política outras vezes com a gente falando exatamente sobre isso. E muito tem se falado dos animais que foram atingidos também por essas chuvas nos últimos dias. Tem alguma ação específica para esses animais? Já está sendo pensado pelo governo? O senhor tem acompanhado? Olha, lamentavelmente, os animais sofrem a consequência direta. Deparamos, inclusive, com imagens, como, por exemplo, de um cão na cidade de Raposo, tendo que nadar cachorrinho, literalmente, para ser salvo. E ali uma pessoa o resgatou. Já estão sendo, através de ONGs de Belo Horizonte, alguns animais levados para essas entidades. Mas, obviamente, precisa de recurso para mantê-los. Faz parte da nossa pauta com o ministro Canudo garantir recursos para o resgate e permanência desses animais até que nós consigamos para eles lar temporário ou definitivo, para que essas ONGs possam desenvolver os seus trabalhos. Vale lembrar que essas ONGs são de pessoas altruístas que dedicam a sua vida à causa animal com enorme amor, abdicando das suas famílias, das suas finanças, dos seus compromissos, mas com enorme compromisso com a causa, mas porém com enorme dificuldade financeira. Então, também precisa de recurso, e nesse sentido nós estamos procurando viabilizar. Quero aqui inclusive ressaltar que através das nossas emendas parlamentares, 12 milhões de reais chegaram para 78 prefeituras a fim de que iniciamos, então, o desenvolvimento do maior programa de castração da história do Brasil. Posso citar como exemplo a própria vizinha Betim, liderada pela Laura Medioli, uma ativista e que também ama os animais. Em Betim, vamos iniciar um grande programa de castração a fim de evitar, inclusive, que seja multiplicado as espécies. Então, é controle de espécie para evitar não só o problema das endemias, mas, sobretudo, para garantir o bem-estar animal. Então, esse é um recurso que já foi destinado, e o objetivo meu e do Ministério Público, que é um grande parceiro nessa política pública, é chegar até 400 municípios no final desse ano, e no final dos 4 anos poder chegar em todos os municípios do estado de Minas Gerais, nos 853, e dessa forma fazer com que nos próximos 6 anos nós tenhamos verdadeiramente controle de espécie no estado de Minas Gerais. É um programa, então, liderado pelo Ministério Público, pelo nosso mandato, que tem a participação nesse momento de vários municípios, e quero destacar que o município de Betim abriu as portas para que a gente pudesse desenvolver as políticas públicas de defesa e proteção dos animais. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas também objetivas. Combinado, deputado? Para começar, chuva em Belo Horizonte. Triste realidade, objeto da incompetência, inoperância e falta de planejamento do poder público. O poder público deve estar sempre um passo na frente. Essa desculpa de que choveu mais um ano após o outro não pode ser algo que a população venha a tolerar. O poder público é obrigado a ter objetivamente as suas escolhas para evitar esses grandes problemas. Antecipação de emendas para Minas. Algo importante, mas que não é suficiente para o problema. União da bancada mineira em Brasília. Está ocorrendo, eu estou no meu primeiro mandato como deputado federal, aqueles que estão há mais mandatos dizem que há um processo de evolução, mas
ainda bem incipiente. Vou citar aqui o exemplo: Pernambuco, um estado que tem apenas 19 deputados federais, tem 5 líderes de bancada. Minas Gerais, nós somos 53, tem apenas 2. Eu, líder do Patriota, e deputado Luiz Tibé, líder do Avante. Então precisamos de nos unir ainda mais em torno daquilo que é importante e fundamental para o nosso estado. Eleições 2020, para onde vai, Fred Costa? Posso garantir que não sou candidato e vou para aquilo que entender que é o melhor para Belo Horizonte, para cidades que o nosso mandato atua diretamente. Hoje são 160 municípios do estado de Minas Gerais. Governo Zema, em uma palavra. Se me permitir, em 2. Pois não. Vou um pouquinho além. Bem intencionado, mas incoerente. Governo Bolsonaro. Bem intencionado, tem avançado, mas encontrado várias dificuldades. Acho que é obrigação de todos nós, em que pese as diferenças ideológicas, e não são poucas, trabalhar incessantemente para colaborar a fim de que todos nós tenhamos um Brasil melhor. Deputado federal pelo Patriota, Fred Costa, nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Obrigado pela entrevista, prazer recebê-lo mais uma vez, deputado. Muito obrigado, Rodrigo, Thalita e Rádio Super N pela oportunidade. Uma saudação especial a todos os ouvintes, desejando a todos um feliz ano novo.